tive 7 épocas ligado à formação do Viseu 2001 e senti ao longo dos anos um progresso calmo, um progresso estruturado, bem organizado, com uma trajetória ascendente controlada, nada de uma coisa muito dispar, sempre muito com uma preocupação em que fosse um progresso controlado, e para isso muito contribuiu os 3 coordenadores que estiveram nestes últimos anos. Em primeiro lugar o André Sapata, depois o professor Augusto Assunção e mais recentemente o Mr. Paulo Fernandes. E o mérito deles foi ter conseguido transmitir para a estrutura, para a Comissão Executiva do clube, as necessidades reais para que a formação fosse cada vez melhor. E a chave, acho eu, considero eu, para este progresso foi o clube ter captado mais e melhores recursos humanos que não havia na altura que eu entrei. E os recursos humanos que eu falo é desde diretores, a parte da fisioterapia, a parte médica, que sempre permitiu um acompanhamento da parte da saúde dos atletas, e todos os treinadores, a parte técnica que o clube conseguiu angariar nestes últimos anos, que veio trazer muita qualidade e alguns títulos para o clube. Poder trabalhar, e eu tive essa sorte de poder trabalhar com treinadores adjuntos ao longo destes anos, atribui e nós conseguimos ter uma qualidade muito maior a nível de treino e depois também a nível de jogo. Bom, outra lacuna que foi identificada nos últimos tempos foi a falta de uma formação mais específica no futsal feminino, e isso foi criado no final desta época e vai ser já colocado em prática no início da nova época, que é fundamentalmente especializar aqui, separar a parte do futsal feminino do futsal masculino. Houve a criação de escalões etários mais baixos, a partir dos benjamins e infantis, dedicado só ao futsal feminino. Isso vai permitir uma maior agregação, ao meu ponto de vista, das meninas que gostam da modalidade, e o distrito neste momento precisa de mais meninas a praticar a modalidade. Sei que muitas vezes elas ficavam acanhadas por ser em conjunto com os rapazes, por chegar ali a um certo patamar e já não terem tanto sucesso, e acho que foi uma medida muito importante do clube criar escalões etários mais baixos no futsal feminino para ver se consegue dinamizar esta modalidade a nível do feminino. É a minha 6ª época no Viseu 2001. Nas 2 primeiras épocas do clube cheguei como treinador de júniores e estabeleci também o meu trabalho como treinador guarda-redes, fazia trabalho específico guarda-redes. Nas épocas seguintes fiz um trabalho específico guarda-redes tanto na formação como no clube, e esse foi o meu foco. Até agora, a parte em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mr. Paulo Fernandes foi mais na área da formação, das reuniões técnicas, coisas que nós poderíamos alterar em termos de treino, não tanto na parte que futuramente irei abranger. Desde o primeiro momento que o Mr. Paulo Fernandes entrou no clube, sempre se mostrou uma pessoa muito acessível e muito predisposta a nos ajudar a nós, treinadores, com qualquer questão a nível técnico que nós pudéssemos ter, e que expuséssemos isso a ele, para depois ele conseguir, com toda a experiência que ele tem acumulada no futsal, e não só a experiência, mas a vontade e a paixão que ele tem pelo desporto, pela modalidade, conseguir nos ajudar a nós a ser cada vez melhor, porque ele sabia de certeza que se nós fôssemos melhor, então também a formação do clube estaria melhor representada e os resultados iriam aparecer. E foi isso que, ao longo destes últimos anos que nós tivemos na formação, os resultados começaram a aparecer em termos de títulos físicos, e fica o exemplo da última época em que nós conseguimos conquistar nos 3 escalões mais representativos da formação, iniciados juvenis e júniores, conseguimos conquistar o campeonato distrital de Viseu. Trabalhar com o Mr. Paulo Fernandes é bastante enriquecedor, tanto a nível pessoal como a nível desportivo. É um treinador de referência a nível nacional e está sempre disposto a ajudar e a colaborar connosco
em qualquer dos aspectos, tanto táticos como técnicos e até mesmo como pessoais. Bom, esta época que terminou agora, nós tínhamos um objetivo muito claro na nossa cabeça, enquanto equipa técnica, que era participar na Taça Nacional Júniores, para tentar discutir ao máximo uma eventual presença no futuro do escalão de Júniores A no Campeonato Nacional. E nós sabíamos desde o início aquilo que nós teríamos que fazer, e para nós lá chegarmos tínhamos que fazer um campeonato muito competitivo, onde o trabalho fosse muito meticuloso. Alteramos ali algumas questões já de organização defensiva e ofensiva que nos pudesse proporcionar já num futuro uma maior competitividade na Taça Nacional, e isso foi amplamente conseguido. Nós fizemos um campeonato imaculado, 16 vitórias em 16 jogos. Houve quem dissesse que foi sorte, só que para termos sorte em 16 jogos foi uma sorte que dá muito trabalho, é o que eu costumo dizer. Eu deixei de acreditar na sorte ou na falta de sorte e passei a acreditar que para nós termos sorte, temos que ter muito trabalho. Uma finalização ao poste ou uma perda num ressalto, numa disputa de bola, já não considero que seja sorte ou falta de sorte. Acho que é muito trabalho ou falta de trabalho, nestes dois casos. Por isso, todo o trabalho que os miúdos tiveram, e foi bastante, desde o início da pré-época, e aqui tenho que ressalvar que nós, por causa das obras no pavilhão de Cidade de Viseu, tivemos que treinar em horários muito mais tardios do que inicialmente eram previstos, num pavilhão mais distante do que era também inicialmente previsto, e os miúdos, que é certo que nunca reclamaram nessa fase inicial, nem ao longo da época, pelas condições que iam tendo. Sabiam que eram as condições ideais, estavam focados naquilo que nós propusemos a eles desde o início da pré-época por causa do campeonato, e por isso uma palavra de agradecimento enorme a eles pela capacidade de trabalho que eles tiveram, pela capacidade de criarem um grupo unidos dentro do balneário que depois refletia nos jogos, pela capacidade que tiveram de sofrer em alguns momentos. Por isso a eles o meu agradecimento especial. Tenho pena que eles não tenham podido mostrar todo o trabalho que eles desenvolveram ao longo do ano numa Taça Nacional. Não só o trabalho que eles desenvolveram, mas o patamar da qualidade que eles conseguiram atingir já no final do Campeonato Distrital. Infelizmente não foi possível, mas fica uma lembrança muito positiva da época passada. Foi terminado um ciclo na formação da melhor forma para mim. Não poderia pedir mais a eles enquanto treinador. E também aproveitar para agradecer também da época passada o contributo importantíssimo do Rafael Almeida, que foi meu adjunto ano passado, que além da qualidade que veio introduzir em termos técnicos ao clube, soube também orientar o grupo para que a união fosse bastante forte. Bem, foi uma época bastante atípica devido à pandemia que houve, mas acho que o trabalho que nós estávamos a fazer, que nós tínhamos feito regularmente, acho que tínhamos conseguido os nossos objetivos. Agora na próxima época, para mim, vai ser um ciclo novo e espero e considerando que vai ser um campeonato muito exigente, muito competitivo, onde o calendário vai ser mais apertado do que o habitual, com mais equipas e com a organização do Mundial de Futsal em setembro do próximo ano, em princípio. Vamos ter vários jogos ao longo da semana, não só ao fim de semana, mas também ao longo da semana. Isso vai nos obrigar a ter uma organização em termos de treino diferente do que aquilo que é habitual, mas espero que com o trabalho que seja desenvolvido e com a vontade que os jogadores têm em trabalhar, que seja uma época dura, mas uma época em que todos os objetivos do clube sejam alcançados. Espero que seja pontualmente sempre mais e melhor do que aquilo que o Viseu tem feito nos últimos anos. Na primeira época acho que foi uma fase de adaptação a uma realidade nova. O ano passado estávamos a nível de séniores bem colocados para conseguir uma classificação bastante interessante até a interrupção do campeonato, e este ano acho que com a experiência que os jogadores têm e a qualidade que os reforços vão acrescentar,
acredito que com o trabalho que vai ser desenvolvido possamos ter uma classificação bastante interessante e quem sabe histórica para o clube. Bem, os objetivos para a próxima temporada é fazer mais e melhor que a época passada, focar-me um bocadinho mais no trabalho do guarda-redes, visto que temos também um guarda-redes novo que chegou ao plantel, e tentar adaptar as dificuldades de cada um deles para conseguirmos o sucesso. Bem, antes de mais era só tentarmos seguir as regras todas que nos são transmitidas pela DGS, para chegarmos à nossa vida normal e conseguirmos, se calhar, tentar encher este pavilhão como já foi muitas vezes, e isso a nós traz-nos muita felicidade e aos jogadores também. Porque para nós é diferente sentir com o público, jogar com o público, e também nos transmite muita confiança e para também pesar um bocadinho o fator casa. Bom, em primeiro lugar queria deixar uma mensagem mais específica para todos os intervenientes que participaram do meu ciclo da formação no clube, diretores, treinadores que me ajudaram a crescer, e principalmente a todos os miúdos que eu tive o prazer de trabalhar. Cada um deles com uma história de vida única, algumas histórias de vida mais difíceis, mas sempre com uma vontade e um compromisso, uma vontade de trabalhar acima da média. Isso para mim me marcou bastante enquanto treinador da formação. A todos eles, sem exceção, o meu muito obrigado. E é curioso saber e passar pela vivência de ter agora alguns que já trabalham ou que andam na universidade, e quando me encontram em Viseu, ou mesmo até no outro ponto do país, vêm-me cumprimentar. Então isso para mim é sinal de que o trabalho foi bem feito, não só em termos técnicos, mas que ficou o respeito e a amizade, que eu acho fundamental numa relação. Para uma mensagem mais geral para todos os adeptos e simpatizantes do Viseu e também da modalidade de futsal, em primeiro lugar deixar uma mensagem aqui de otimismo, um otimismo responsável, para seguirem ainda as regras que a DGS tem colocado por causa da pandemia do Covid. Se nós conseguimos todos, dentro do otimismo, sermos responsáveis, acredito que a gente possa, mais cedo do que neste momento uma pessoa espera, conseguir encher aqui o pavilhão Cidade Viseu, que é um contributo muito importante para os jogadores. Os jogadores, quando sentem que quando o pavilhão está mais cheio, o apoio que vem das bancadas acaba por galvanizar os jogadores, e eles conseguem absorver essa energia positiva que tem vindo a acontecer nos últimos anos e colocar em prática no jogo essa melhoria. Sabemos, contudo, também que temos que trabalhar para isso, temos que trabalhar forte nos treinos para depois fazer jogos competitivos que também acabem por chamar mais os adeptos aqui ao pavilhão. Por isso contamos com o apoio de todos, quando for possível que isso aconteça, e até lá sejam responsáveis por ter.